A Primeira República, que começou após um golpe militar, fez... O período da Primeira República iniciou após um golpe militar, onde o antigo império ruiu e o primeiro governante foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Depois dele, assumiu Floriano Peixoto, e esse momento histórico ficou conhecido como a República da Espada, por ser um governo militar que trouxe várias permanências históricas, marcado pelo coronelismo, que foi amplamente expandido durante esse período. O coronelismo tem como principais características o grande latifúndio, que permaneceu, e o voto, que foi limitado a pessoas da elite agrária. Após esse período, instalou-se o que ficou conhecido como República Oligárquica, ou, popularmente conhecida, como República do Café com Leite, que durou oficialmente de 1898 até 1930, e que será o assunto dessa videoaula de hoje. Em 1893, o regime presidencial foi finalmente escolhido por voto popular. Esse período foi conturbado e marcado por várias revoltas, entre elas a da vacina e a da chibata, que são revoltas que terão uma abordagem especial em uma aula exclusiva mais à frente do nosso canal. Esse momento histórico, como mencionado anteriormente, é marcado por grandes latifundiários que possuem o poder concentrado em suas mãos. Esse tipo de regime ficou conhecido como coronelismo, onde os coronéis, ou seja, os latifundiários, tinham uma relação quase paternal com as pessoas que moravam nas suas terras, pois eles faziam troca de favores que os aproximavam de uma forma em que a população ficava dependente do contato do coronel para conseguir diversas coisas, como, por exemplo, uma ida aos médicos. Era muito comum que coronéis fossem padrinhos das crianças que nasciam em suas terras, pois todos os pais gostariam que seus filhos fossem dependentes do coronel, ou seja, do latifundiário mais importante da região, em caso de sua ausência. Isso faz com que a população seja extremamente obediente e até mesmo dependente dos coronéis, o que facilita muito o controle da população por parte do governo, que tinha os coronéis como seus associados. Para que o seu candidato fosse eleito, os coronéis utilizavam das trocas de favores, do seu poderio militar ou até mesmo da violência, para garantir que as pessoas que moravam em suas terras votassem no candidato que eles queriam. A política do café com leite se iniciou em 1898, com a ascensão de Campos Sales, que assumiu o governo após uma péssima administração do seu antecessor, o presidente Prudente de Moraes, onde o governo passou por divergências ideológicas entre o governo federal e o provincial. A política do café com leite ficou conhecida por esse nome, pois revezava entre um presidente de São Paulo, grande produtor de café, e um presidente de Minas Gerais, grande produtor de leite. Esses estados, além de serem os maiores contribuintes para a economia do país, também possuíam os maiores colégios eleitorais, o que garantia o sucesso do acordo. O governo de Campos Sales, representante paulista, foi feito num sistema de aliança baseado na troca de favores. O seu papel consistia em articular o sistema de alianças entre os governos do estado e o governo federal. Nesse sistema, os governadores apoiavam a eleição de um Congresso Nacional que era favorável ao presidente. Em troca, recebiam mais recursos e abriam cargos para os aliados. O resultado das eleições estava a cargo de uma comissão verificadora. Essa comissão era favorável ao presidente e, não raro, distorcia resultados, aprovando nomes de deputados e senadores aliados ao presidente. São Paulo e Minas Gerais eram os berços dos partidos republicanos, sendo assim criado o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Paulista foi criado ainda em solos do Império e foi o primeiro movimento republicano em solo brasileiro. Depois de Campos Sales, assumiram uma sucessão de presidentes, ora mineiros, ora paulistas, e quando eram de fora, eram apoiados pelo partido ou mineiro ou paulista, sendo indicados por eles. Foram os seguintes presidentes: Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, do Partido Republicano Federal, Hermes Fonseca, do Partido Republicano Conservador,
Venceslau Braz, Rodrigo Alves, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz e, finalmente, Júlio Prestes. Dentre esses mandatos, algumas nomeações tiveram histórias interessantes. Em 1909, diante de divergências políticas entre os mineiros, o nome de Hermes da Fonseca foi indicado, apesar de ser alguém do Rio Grande do Sul, porém foi representado pelos mineiros. Epitácio Pessoa teve sua eleição em 1919 para suceder Delfim Moreira, que se afastou do cargo por causa de um desdobramento de problemas causados pela Primeira Guerra Mundial, que quebraram a economia brasileira. Entretanto, esses nomes, que eram sugeridos de outras províncias, fizeram com que o sentimento de poder despertasse em províncias menores, que começavam a despertar o seu interesse pelo governo nacional. Após um grande intervalo de tempo, um governo especial para se ressaltar é o de Washington Luiz, que foi o último presidente da República Velha, governando entre 1926 e 1930, quando foi deposto por um golpe de Estado, o Golpe de 30. O seu governo ficou marcado pela crise econômica mundial de 1929 e pela ruptura com a política do café e leite. No seu governo presidencial, ele encerrou o estado de sítio, que tinha sido decretado pelo seu antecessor, Arthur Bernardes, o que unia o poder legislativo e o judiciário ao executivo, dando ao Estado o poder de limitar os direitos da população. Essa medida só é tomada em situações de emergência, que por Washington Luiz foram julgadas descabíveis. Washington fechou as prisões políticas e reestabeleceu, por um curto período, a liberdade de imprensa. Liberdade essa que, em 1929, pela Lei Celerada, tinha sido abolida, sob o pretexto do combate ao comunismo que estava supostamente sendo incentivado durante os governos antecessores. Washington Luiz ainda criou um plano de construção de estradas de rodagem, que incluía as estradas Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis, apresentando o lema "Governar é abrir estradas". Hoje, há uma rodovia no interior do estado de São Paulo que leva o nome do presidente em sua homenagem. No tocante à economia, o plano de Washington era fortalecer a moeda corrente no Brasil, criando assim um grande depósito de ouro, que serviria de lastro à moeda. Porém, com a queda da Bolsa de Valores em Nova York, o plano não teve êxito e gerou uma outra consequência drástica à economia nacional: a queda dos preços de café. Mesmo sendo representante da parte cafeeira paulista, Washington Luiz se negou a conceder empréstimos aos fazendeiros para cobrir seus prejuízos, causando assim uma insatisfação popular entre as pessoas que detinham poder no seu estado. Outro ponto muito crítico do seu governo foi o rompimento com o Tratado do Café com Leite, onde após ele deveria ter sido indicado um presidente mineiro. Porém, decidiram optar pelo café puro, indicando, então, Júlio Prestes como o nome para a próxima presidência, sendo outro paulista. O Partido Republicano Mineiro se sentiu traído e formou assim a Aliança Liberal, com forças de outros estados como seus aliados. Júlio Prestes foi eleito, mas não foi aceito pelos grupos mais radicais da aliança. O estopim do que viria a ser a Revolução de 30 foi o assassinato do político João Pessoa, em uma confeitaria no Recife. A acusação era de que Washington Luiz havia ordenado o assassinato, motivo decisivo para o golpe realizado em outubro de 1930. Deposto em seus últimos dias de governo pelo golpe, Washington Luiz se exilou nos Estados Unidos e na Europa, retornando ao país somente em 1947. Glória a Deus, glória a Deus.